Boa noite, igreja. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento e por tudo que o Senhor tem falado conosco até aqui. Te pedimos para que o Senhor continue a falar com cada um de nós, trabalhe em nossas vidas e que não seja eu aqui, mas seja o Senhor. Que o Senhor também desde já nos guarde e continue nos abençoando na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O título da ministração dessa noite é Jesus nos convida a estarmos próximos dele. E o modo como eu cheguei nessa ministração foi através de um devocional da Ellen White. Então, tudo que eu vou trazer aqui é relacionado aos livros dela. Então, para a gente começar a discorrer um pouco sobre estarmos próximos a Jesus, Jesus estar nos convidando a estarmos próximos a ele, nós sabemos que a cada segundo, Jesus nos convida a estarmos próximos dele. Não através de palavras ou de ministrações que a gente pode ver, mas de simples atitudes, quando você decide fazer uma coisa errada e o Espírito Santo vai lá e te convence de que aquilo é errado e que você não deve fazer aquilo. Naquele momento, você não fazendo a coisa errada, se santificando, você cada vez mais se aproxima mais de Cristo. E a passagem que ilustra o tema dessa ministração é quando Jesus ele já tinha basicamente cumprido, então, todo o seu ministério aqui na Terra, e chegou, finalmente, havia chegado o momento da sua grande obra final, da obra mais poderosa que Cristo fez, que foi morrer na cruz por nós. E aí, então, ele sobe até um monte para realizar a oração, e aí ele leva consigo os 12 discípulos, os 12 discípulos próximos dele. Só que chegando lá em cima, ele leva os 12, mas ele deixa os 9 discípulos ele deixa mais para trás, e traz consigo os 3 mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João. E aí, com eles, Jesus vai mais à frente e, deixando eles a uma pouca distância, Jesus, então, começa a fazer a sua oração. Então, esse é o momento em que a gente vai se situar para começar a leitura que a Ellen White vai discorrer. E daqui a gente já consegue tirar algumas lições para as nossas vidas. Existem muitas pessoas hoje em dia que são chamadas povo de Deus, igreja de Deus. Existem muitas pessoas que dizem acreditar em Deus e muitas pessoas que são sinceras. Mas, dentre 12 discípulos e dentre milhões de pessoas que são sinceras diante de Deus, Deus escolhe 3, Deus escolhe um povo para que esteja mais próximo para poder auxiliar no serviço dele. Jesus, quando chegou nesse momento de maior angústia, ele separou 3 para que pudessem auxiliar ele. Eu acho que não está escrito aqui, mas quem tiver curiosidade de ler do livro da Ellen White, ela fala que esse foi um dos únicos momentos em que Jesus, prostrado em oração, desejava ter apoio em oração dos seus discípulos. Ele precisava daquela oração, só que ele não obteve apoio. E como será que Jesus, nos chamando para apoiar a obra que ele tem para fazer, como será que ele nos tem encontrado? Será que ele nos tem encontrado orando e vigilantes, ou nos tem encontrado dormindo? E aí, a Ellen White começa dizendo o seguinte: então, vai baixando a noite, quando Jesus chama para junto de si 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduz através dos campos e, por acidentada vereda, a uma deserta encosta da montanha, que foi exatamente o que eu acabei de escrever para vocês. Então, ele deixa os 9 e traz consigo quem ele chamou para ser mais próximo, como ele fez conosco. A luz do sol poente paira ainda no cimo da montanha. Então, o modo como ela está descrevendo é um final de tarde e o pôr do sol, dourando com sua glória o trilho que percorre. Mas em breve se dissipa a claridade nos montes e nos vales, o sol oculta-se por trás do horizonte ocidental e os solitários viajantes se acham envoltos nas trevas da noite. Afinal, Cristo lhes diz que não precisam ir mais adiante, ou seja, nesse momento aqui, tá bom. E afastando-se um pouco deles, o homem de dores, que era Jesus, porque ele trouxe sobre ele tudo que a gente fez de errado, todas as nossas enfermidades, derrama suas súplicas com grande clamor e lágrimas. Roga força para resistir à prova em favor da humanidade. E esse ato de Jesus nos mostra e nos diz muita coisa, porque Jesus pagou um preço que ele não tinha que ter pago, porque ele não fez nada para estar sofrendo aquilo que ele sofreu. E mesmo assim ele decidiu pagar, ele decidiu se sacrificar e orar por nós. E como será que tem sido a nossa devoção para com as outras pessoas? Eu não estou me referindo especificamente a esse momento da festa do peão, mas a todos os dias, a todas as épocas e momentos do ano, como nós temos intercedido pelas pessoas que Deus coloca à nossa volta e
por pessoas que nós nem sabemos que nós deveríamos estar orando, porque nós não buscamos. E Jesus, num momento de grande súplica, com clamor e lágrimas, com o peso de tudo, ele ainda rogava, porque ele desejava que nós estivéssemos aqui nesse momento. Ele desejava se sacrificar por mim e por você. Como tem estado o nosso espírito altruísta, de enxergar o lugar das outras pessoas. Ele próprio precisa se apoiar com renovado vigor à onipotência. Aqui ela confirma que a natureza de Cristo não era semelhante a de Adão, que não tinha pecado, mas Cristo nasceu como qualquer um de nós, sujeito às mesmas emoções e às mesmas paixões. Ele precisava de Deus, senão ele ia cair. A Ellen White também diz em um dos seus livros que Jesus, nesse momento, ele foi levado a um limite tão próximo que ele quase chegou a pecar. O diabo tentou tão forte a Cristo nesse momento que ele quase desfaleceu. Mas por estar apoiado com o vigor da onipotência, ele não caiu. Pois só assim pôde contemplar o futuro. E desafoga os anseios do seu coração quanto aos discípulos, quanto a nós que somos discípulos, para que, na hora do poder das trevas, sua fé não desfaleça. Mesmo depois de tudo que nós fizemos e temos feito contra Deus, ele roga para que, quando chegar o momento de grande dificuldade, a nossa fé não desfaleça. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, o diabo tem buscado te cirandar. O diabo tem buscado, em cada momento, cirandar as nossas vidas. Ele tem buscado brechas e oportunidades. Mas o que Jesus diz para Pedro? Mas eu roguei por ti para que não desfalecesses. E do mesmo modo, ele fez nesse momento. E tem feito, e tem intercedido por nós. Mas como nós temos auxiliado as outras pessoas, ou será que a gente quer tomar tudo para si? A princípio, os discípulos unem suas preces às dele. Então, a princípio, a gente atende o chamado de Jesus. Não, eu quero trabalhar, eu vou orar, vou me dedicar ao jejum, vou me dedicar às coisas que Deus tem me chamado. A princípio, todos fazem isso. Ou a maioria, todos não. A maioria fazem. Mas com sincera devoção, tem sinceridade. E algum tempo depois, porém, são vencidos pelo cansaço. Como está a paciência, a perseverança que gera o amor perfeito. E, mesmo se esforçando para conservar o interesse, acabam adormecendo. Por que eles acabam adormecendo? E por que Jesus não adormeceu? O segredo está aqui. Jesus entendia que ele precisava se apoiar com o renovado vigor à onipotência. Só que os discípulos simplesmente desconsideraram isso. Eles tentaram, com as suas próprias forças, permanecer acordados, achando que conseguiria contribuir do seu jeito para a obra. Só que o que aconteceu? Eles tentaram, com sinceridade, eles tinham sinceridade, mas faltava o mais importante para eles. E eles acabaram adormecendo, eles acabaram se afastando da obra. E um adormecimento, nesse ponto da caminhada que nós estamos, pode ser fatal. Para os discípulos, enquanto eles estavam adormecendo, o que Jesus fazia por eles? Ele rogava pelos discípulos. E Jesus tem rogado por nós para que não desfaleçamos, para que a gente não adormeça. Mas cabe a mim e a você estarmos apegados a isso e querer, desejar isso, ter paciência, batalhar por isso. Jesus lhes falara de seus sofrimentos. Ele os levou consigo para que se unissem a ele em oração. Jesus compartilhou, ele abriu a alma dele para o que estava acontecendo naquele momento. E Jesus, em particular, em geral e através das notícias, tem mostrado como está o sentimento dele a respeito do que está acontecendo. Ele tem mostrado o sentimento dele a respeito das nossas vidas. Ele tem compartilhado segredos íntimos que poucas pessoas sabem. Está intercedendo por eles. O Salvador notara a tristeza dos discípulos e desejava amenizar-lhes a mágoa. Mesmo sofrendo, Jesus se importava mais com os discípulos do que com a própria vida. Com a certeza de que sua fé não fora vã. Agora, a nota predominante de sua prece é que lhe seja dada uma manifestação da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então Jesus pede sinais a Deus para que pudesse revigorar os discípulos. Que o seu reino seja revelado aos olhos humanos e que os discípulos sejam fortalecidos pela sua contemplação. E Jesus tem rogado pelos mesmos sinais nas nossas vidas. Só que as coisas não podem progredir, as coisas não podem acontecer nas nossas vidas porque nós não estamos dispostos. Só que mesmo assim, Deus tem mostrado o poder dele nas nossas vidas. E isso deveria nos motivar a querer cada vez mais seguir com a obra. Mas muitas vezes acontece ao contrário.
Então, ele roga que testemunhe uma manifestação de sua divindade, que, na hora de sua suprema agonia, os conforte com o conhecimento de que ele é com certeza o Filho de Deus e que sua ignominiosa morte é uma parte do plano da redenção. Sua oração é ouvida. Ao achar-se curvado em humildade sobre o pedregoso solo, o céu repentinamente se abre. Abrem-se de par em par as portas de ouro da cidade de Deus e uma santa irradiação baixa sobre o monte. Deus tem derramado o poder dele sobre aqueles que desejam, sobre aqueles que pedem verdadeiramente, envolvendo a figura do Salvador. A divindade interior irrompe através da humanidade, encontrando-se com a glória vinda de cima. Erguendo-se da prostrada posição em que se achava, Cristo se apresenta em divina majestade. Foi-se a agonia de sua alma. Seu semblante resplandece agora como o sol, e seus vestidos são brancos como a luz. É no momento de tribulação, de dificuldade, que quando aceitamos o poder de Deus, ele derrama e nos transforma, nos tira daquele momento. Como o Marcelo ministrou, nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque sabemos que ela produz a paciência, e a paciência nos gera o amor perfeito para suportar qualquer tipo de coisa. E do mesmo modo foi Cristo. Suportou, orou, foi paciente e recebeu o poder vindo do alto. E esse trecho de Lucas 11:2, que é quando Jesus vai dar um pedaço do Sermão da Montanha, ele diz: então, ele os ensinou, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E por que eu coloquei esse versículo? O que tem a ver sobre Jesus nos chamarmos a estarmos próximos a Ele? Porque um dos modos de chegarmos, estarmos próximos a Cristo é nos santificando. E aqui Jesus diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Será que as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, não diante das outras pessoas, mas em particular, tem santificado o nome de Deus? Uma das maneiras que Deus tem nos chamado para estarmos próximos a Ele, além do ministério que Ele tem confiado a nós, é santificar o nome de Deus. Que o reino de Deus que está lá possa ser mostrado às outras pessoas através das nossas vidas. Que o reino de Deus possa vir para as outras pessoas, é chegar do reino de Deus através do testemunho das nossas vidas. E Ellen White, nesse livro chamado O Maior Discurso de Cristo, ela faz uns comentários sobre o que significa santificado seja o teu nome. Ela diz: para santificar o nome do Senhor, é necessário que as palavras com as quais falamos do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome. Mas será que falar de Deus é somente com as nossas palavras? Ou as nossas atitudes também deveriam mostrar isso? As pessoas olham para as nossas vidas mais para aquilo que nós falamos ou por o modo como nós nos comportamos? Será que as nossas atitudes têm sido pronunciadas diante dos outros com reverência? Será que, através das nossas vidas, o nome de Deus tem sido santo e tremendo diante das outras pessoas? Nós temos sido uma porta de chegada para Cristo, nós temos sido auxiliadores, ou nós temos sido pessoas que espantam os outros? As pessoas olham para nós e não veem diferença de estar aqui e de estar lá fora. Então, pouco as pessoas não se achegam a Cristo. Ele separou 3. Ele colocou a gente o mais próximo possível dele. Compartilhou as suas dificuldades, os seus segredos mais íntimos. E o que nós temos feito com isso? Nós temos estado adormecidos ou nós estamos vigilantes com a obra de Deus? Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença com santa reverência. Só que um grande porém é que nós devemos sempre estar na presença de Deus, porque um momento fora da presença de Deus é um momento de erro. Então nós devemos sempre estar diante da presença de Deus. E como nós temos estado no nosso dia? Sempre na presença de Deus, com santa reverência, ou nós temos penetrado com ousadia carnal, e temos blasfemado a santidade do nome de Deus? Os anjos velam o seu rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam do seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores,
apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, o nosso Criador. Anjos e seres celestiais e sagrados curvam e protegem seu rosto diante da santidade de Deus, se prostram diante dele. E como nós temos tratado a santidade de Deus. Mas santificar o nome do Senhor quer dizer muito mais do que isso. Podemos, como os judeus dos dias de Cristo, manifestar exteriormente a maior reverência por Deus. Nós estamos na igreja, nós estamos bem vestidos. Externamente nós estamos, entre aspas, santificando a Deus. E, todavia, mesmo estando aqui, profanar constantemente o seu nome. Onde está a tua atenção nesse culto? Está voltada para Deus e para o que Ele quer na sua vida, ou está completamente dispersa? Desse modo, você já profana o nome de Deus. O nome do Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Aqui ela está tornando conhecido um pouco do que significa o nome de Deus. Sobre a igreja de Cristo, igreja amor de Cristo, acha-se escrito: este é o nome que lhe chamarão, o Senhor é a nossa justiça. Este nome, o nome de Cristo, o nome de Deus, é acrescentado a todo seguidor de Cristo. É a herança do Filho de Deus. E nós sabemos o que significa nome. O nome traz muito de quem a pessoa é, o nome traz muito das características que a pessoa comporta, do modo como ela se veste, as atitudes dela. E do mesmo modo seria com Deus, porque o que é o nome de Deus, o caráter de Deus, quem Ele é e o que Ele pratica, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são confiados ao povo de Deus. É a única herança que nós temos, é o nome. Esse nome nos é acrescentado, a justiça de Deus, os 10 mandamentos, quem Ele é e o que Ele faz. E como nós temos carregado esse nome diante das outras pessoas. A família recebe o nome do Pai. Nós fazemos parte da família celestial quando aceitamos Cristo. E nós carregamos os 10 mandamentos, principalmente o sábado, que é o mandamento mais adulterado hoje em dia. O profeta Jeremias, num tempo de cruciante tristeza e tribulação para Israel, orou: somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Nós somos chamados pelo nome de Deus. Igreja Amor de Cristo, né? A igreja que é diferente, a igreja que guarda e pratica coisas diferentes. Mas como que isso tem feito efeito nas outras pessoas? Ele diz: nós somos chamados pelo teu nome. Nós somos chamados pelo nome de Deus. Mas como têm sido as nossas atitudes, mesmo sendo chamados por esse nome? Este nome é santificado pelos anjos do céu, pelos habitantes dos mundos não caídos. Quando você ora, santificado seja o teu nome, está pedindo que seja santificado neste mundo, santificado em você. Deus o reconheceu como seu filho perante homens e anjos. Ore para que não venha desonrar o bom nome que sobre vocês foi invocado. Isso está lá em Tiago 2,7. Então, ele nos dá um conselho. Ore que não venha desonrar o bom nome que sobre vocês foi colocado. Um nome, algo diferente que nós devemos carregar para toda a vida. Deve transformar o nosso caráter. Deus os envia ao mundo como seus representantes. Em cada ato da vida, vocês devem tornar manifesto o nome de Deus. Esse pedido é um convite para que possuam o seu caráter. Só desse modo que nós podemos possuir os 10 mandamentos, ser os 10 mandamentos. Pessoas que não têm outros deuses além de Deus, pessoas que não têm imagens e esculturas, pessoas que guardam o sábado, pessoas que não roubam, pessoas que não adulteram, pessoas que não matam, pessoas que honram as autoridades impostas por Deus. Vocês não podem santificar o seu nome, ou seja, o nome de Deus, nem podem representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representem a própria vida e caráter de Deus. Isso só pode ser feito mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. E foi exatamente o comentário que foi lido no culto. Quando nós nos sujeitamos a Cristo, e tudo aquilo que nos foi mostrado, a gente coloca em prática, é como se diante de Deus nós nunca tivéssemos nenhum pecado. Mateus 6,11, outro pedaço da oração. Então, Jesus diz na oração: Pai, santificado seja o teu nome,
venha a nós o teu reino. E aí, mais para frente, ele também fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse deve ser o nosso pedido constante diante de Deus, para que nós possamos santificar o nome de Deus, e aí sim, através das nossas atitudes, recebendo o nome da família celestial, nós possamos adentrar a proximidade de Cristo e pedir a cada dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pedir a porção individual para cada dia que Deus tem confiado, não só o alimento físico, mas principalmente a parte espiritual de cada dia. Como uma criança, vocês receberão dia a dia o suficiente para a necessidade diária, física e espiritual. Cada dia vocês devem orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que está lá em Mateus 6:11. Não desanimem se não tem o suficiente para amanhã. Se parece que as provas são grandes demais, se parece que aquilo que Deus colocou para você não vai dar certo. Tenha paciência para perseverar na tribulação. Como uma criança que não sabe de nada e que tem que confiar nas autoridades para prover ela, você também tem que confiar em Deus para receber o suprimento diário. Vocês têm a garantia de sua promessa. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso está lá em Salmos 37:3. Diz Davi, tá certo. Diz Davi, fui moço e agora sou velho. Então Davi percorreu a vida toda, mas nunca viu o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37:25. Recebemos a Cristo por meio de sua palavra, e o Espírito Santo é doado a fim de esclarecer a palavra ao nosso entendimento, impressionando-nos o coração com suas verdades. Devemos orar dia a dia para que, ao lermos sua palavra, Deus envie o seu Espírito a fim de nos revelar a verdade de que nos fortalecerá a alma para a necessidade do dia. Então, às vezes a gente está tão afobado que a gente quer que Deus revele tudo e mostre tudo, sendo que Ele deseja aquele pouco de cada dia para você, que você confie que amanhã vai ter, e que sexta-feira vai ter, e que no sábado vai chegar, porque você está se santificando, está santificando o nome de Deus, e você está próximo a Ele. E esse é um pedido que Ele deseja que nós façamos. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, ensinando-nos a pedir cada dia o que necessitamos. As nossas necessidades diárias podem ser diferentes, dependendo do momento. Tanto as bênçãos temporais, que são as coisas físicas que vão se passar, como as espirituais. Veja uma coisa interessante, que ela trata as coisas que Deus te dá nessa terra, as bênçãos materiais, como temporais, algo que se passa. Mas as espirituais, a gente pode substituir como bênçãos eternas, bênçãos que não se findam. Deus tem um propósito para o nosso bem. Deseja que reconheçamos nossa dependência de seu constante cuidado, pois procura atrair-nos em comunhão com Ele. Nessa comunhão com Cristo, mediante a oração e o estudo das grandes e preciosas verdades de sua palavra. Então não basta Ele nos ter chamado para o próximo, revelado e confessado grandes coisas, mas a gente não se dedicar, a gente não estudar, a gente não fazer ideia do que está sendo dito. Seremos alimentados como os que têm fome, como os que têm sede, seremos saciados pela fonte da vida. E o que Jesus disse, aquele que provar dessa fonte, aquele que comer do meu pão, jamais terá sede. Ele disse, os seus pais comeram do pão do maná, mas eles morreram, ficaram no deserto. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse jamais perecerá. E esse estudo que eu fiz, ele tem falado muito com a minha vida e tem trabalhado muito comigo, porque esse tempo tem sido na minha vida muito difícil, de muita instabilidade espiritual. Né? E muitas pessoas falam, né? É muito melhor você estar nas suas curvas altas e baixas, que vai mais rápido do que estar instável. Mas aquela pessoa que está próxima a Cristo, que deseja estar próxima a Ele, que pede sustento a cada dia, jamais tem altos e baixos, jamais cada hora vem confessar uma derrota diferente. Mas uma pessoa que está próxima a Cristo, diariamente confessa suas vitórias. E os discípulos, depois que entenderam isso, depois que Pedro, mesmo sendo alertado, negou Jesus 3 vezes, depois disso, de ter aceito Jesus 3 vezes, quando Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? E ele, sim. O que ele manda para Pedro fazer? Apacenta então as minhas ovelhas. E do mesmo modo, quando estamos próximos a Cristo, ele não pede para que a gente retenha isso para nós mesmos, mas que a gente apacente as ovelhas dele.
que é o que Ele tem confiado a nós. A música que nós vamos cantar agora, ela diz, quero entregar. E essa música é uma resposta ao convite que Jesus faz a cada um de nós nessa noite, que é entregar o nosso coração, os nossos talentos, os nossos dons e os nossos bens a Jesus. Tudo que nós temos, entregar, porque a gente reconhece que não é nosso, mas foi Ele que nos deu isso, para que isso possa ser usado na obra dele. Que Deus seja o Senhor de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Amém?